Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje recebendo a coordenadora do setor de vigilância sanitária de Montenegro, Silvana Schunz. E você pode participar, fazer perguntas de duas formas, através da fanpage no Facebook, facebook.com/TV Cultura do Vale, ou pelo WhatsApp, o número é 998240324, repetindo, 998240324. Muito boa noite, Silvana. Boa noite, Leandro. Boa noite, telespectadores. Estamos aí, então, Já conversamos tantas vezes, mas não neste programa, né? Não, neste programa é a primeira vez. Então, espero que consiga responder as tuas perguntas e do pessoal, né? Sempre consegue. Afinal de contas, né, Silvana, são muitos anos dedicando-se ao serviço público e à vigilância sanitária aqui em Montenegro, né? Como sanitarista há 15 anos, Leandro, assim, dedicadas à área de saúde pública, com ênfase na vigilância em saúde ou na vigilância sanitária, né? São termos... Eu te pergunto, sabe que essa era a primeira pergunta? Que eu, no início do exercício da profissão, falava sempre em vigilância sanitária, mas tenho ouvido mais falar em vigilância em saúde. Então aproveita e explica aí essa diferença. A vigilância sanitária é uma expressão assim, que acompanha a saúde pública há muitos anos. É uma das primeiras expressões da saúde pública no Brasil, inclusive, né? Já Dom João, quando veio para o Brasil, já instalou os primeiros fiscais, digamos assim, dos alimentos que chegavam no porto, da própria urbanização que ele trouxe, né, consigo. Imagina quantos problemas naquela época não existiam, Não, né? muito maiores que hoje, até em função da estrutura, né, do país que estava dando início a as primeiras, enfim, escolas, santas casas de misericórdia, isso tudo veio com a família real, né? Então, naquela época e até os anos 70, a expressão vigilância sanitária, ela imperava, né? Porque marcava justamente esse setor da saúde pública que trabalha com poder de polícia administrativo, né? Que além de vigiar, ele é capaz de estabelecer sanções e punições para que as pessoas se enquadrem, digamos assim, em certas leis e legislações para que as pessoas não adoeçam, né? Então, com foco sempre na prevenção e promoção. E dos anos 90 para cá tem uma escola em saúde pública e o próprio Ministério da Saúde que está colocando muito forte a expressão vigilância em saúde, para extrapolar um pouco dessa vigilância focada, né, nos instrumentos administrativos, englobando outras vigilâncias. A vigilância epidemiológica, que compõe a vigilância em saúde, a vigilância ambiental, a vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância da análise de situação em saúde. Então, são terminologias novas que compõem a vigilância em saúde. Então, a gente está procurando fortalecer esses conceitos, né, da academia, das academias e do Ministério da Saúde, para que a comunidade, as pessoas, o cidadão, se acostumem também com essa ideia de uma vigilância mais complexa ou mais sistêmica, que não foque só na questão administrativa punitiva, né? Falando de história, agora eu adoro esse tema, tu ficou falando e eu fiquei pensando, né, coisas que a gente às vezes não se dá conta. Imagina, Silvana, como é que era, por exemplo, questão de armazenagem de alimentos há 100 anos atrás, sem refrigeradores, por exemplo. Que é uma coisa fundamental hoje para armazenar uma série de alimentos, né? Se a gente não ir muito, talvez não tão longe assim, Leandro, até na nossa região, que boa parte foi colonizada por imigrantes alemães, nas casas antigas a gente via muito, era um tipo de locais onde podia ser armazenado alimentos, onde era uma peça onde não pegava tanta luz, mas era ventilada. A minha avó costumava guardar em recipientes com banha de porco as carnes para se conservarem, né? Então, as pessoas antigas tinham próprio sal, o próprio né? sal, a salga, né? Então, eram métodos rudimentares, mas que por um tempo conservavam os alimentos, né? Claro que com as tecnologias, hoje, o próprio alimento ele já não tem, ele tem muitos componentes que já não permite que só se faça esses métodos rudimentares. A gente precisa usar métodos mais modernos, os que são diversos, né? Desde a refrigeração, congelamento, outros processos, né? Agora, Silvana, resumidamente, para começo de conversa, qual é a estrutura que tem hoje o setor de vigilância sanitária ou em saúde
e as atribuições principais hoje em Montenegro? Então, dentro desse processo assim, de conceito e vigilância em saúde, há 15 anos atrás, então quando comecei a carreira de sanitarista na vigilância, nós tínhamos a vigilância sanitária e ambiental, que tratava então das fiscalizações, da própria questão das endemias dentro da vigilância ambiental, isolada, né, da vigilância epidemiológica, que ali dentro da epidemiológica tem as imunizações, as vacinas, né, e nem se falava em saúde do trabalhador. Né. Então, primeiro que nós estávamos em prédios diferentes. Então, para fortalecer esse conceito, a gente batalhou muito para unir as poucas pessoas que se tinha na época trabalhando na vigilância, né? Eram pessoas que tinham vindo do Estado, porque as ações de vigilância sanitária, principalmente, e epidemiológica, eram feitas até os anos 90 pelo Estado. Então, com a questão do SUS e a descentralização das ações de saúde, os municípios passaram a receber algumas ações que o Estado realizava. Né? Então, a gente herdou alguns colegas do quadro do Estado, né, para a vigilância. E a partir daí a gente começou a montar a equipe que hoje está bem maior. Quando eu entrei éramos praticamente 6 pessoas, hoje somos 24, incluindo motoristas, né? A própria estrutura, quando nós iniciamos assim, a vigilância municipalizada, nós não tínhamos assim, um veículo específico para fazer vigilância, né? Toda uma estrutura que hoje, mesmo que se queira ainda melhorar e ampliar, é muitas vezes melhor do que já teve, né? Temos 10 agentes de endemia, temos assim técnicos no quadro, veterinários da própria prefeitura, enfermeiras, nutricionistas. Hoje a gente não tem mais ninguém que foi herdado do Estado, né? Nessa Tem migração. enfermeiras, tem nutricionistas. Médica veterinária, tem o fiscal, né? Fiscal concursado para isso, né? Então a gente fez um up, né? Em 15 anos. Hoje o município cresceu muito, né? A gente faz então desde a parte de imunizações, a parte do controle das doenças, que é feito pela epidemiologia, a investigação de surtos, de epidemias, toda essa parte aí, né? Que a Epidemio faz, a vigilância sanitária, com aquele foco assim de fiscalizações em mercados, açougues, escolas, asilos. É uma gama muito grande, né? São setores bem diferentes dentro de um mesmo órgão, né? Eles trabalham de forma integrada ou com uma certa independência? Então, com essa questão da gente estar na mesma estrutura, facilitou um pouco a tão necessária integração, como tu bem disseste, assim, as vigilâncias, elas têm suas especificidades, mas o ideal, e até é um conceito do próprio SUS, é que a gente trabalhe na integralidade, né? Então, por exemplo, tu tem uma questão ambiental ligada ao Aedes aegypti, por exemplo, né? Tu vai lá e tem uma situação ambiental que vai causar um dano para a saúde, então tu tem que ter, além de a fala com a epidemiologia, sanitária, ambiental, a fala com outros serviços de saúde, para a gente dar conta, às vezes, de uma situação específica. E o que é mais bacana é tentar ainda a intersetorialidade tão necessária. Pegando o exemplo dos focos de Aedes aegypti, né? Muito desses focos tem uma interface muito forte com a Secretaria do Meio Ambiente, Sim. com a Secretaria de Obras, com a Viação de serviços urbanos. Viação e serviços porque urbanos. Porque daqui a pouco precisa, inclusive, limpar um terreno, Exatamente. Enfim. Então, tem toda essa integração intrasetorial entre as vigilâncias e a necessidade de extrapolar da vigilância ainda para outros setores da própria prefeitura, do próprio governo, né? E além a sociedade, né? E as entidades que também são parceiras da vigilância. Né? A enfermeira Nicole Ternes, por exemplo, cuida da parte das vacinas. Qualquer campanha de vacinação no Brasil, que normalmente são campanhas nacionais, né? Isso. Ela recebe as informações e dissemina esse controle em Montenegro. Muito importante a presença de um profissional cuidando dessa questão das imunizações, porque é um trabalho complexo, né? Ela tem que receber as vacinas, tem que classificar, tem que enviar para as outras unidades que têm as salas de vacinas, tem que coordenar as campanhas de vacinas. Então, para os olhos de quem não está dentro do serviço, pensa, não, mas quase um exagero ter uma enfermeira ou um profissional só para isso. Mas é de uma complexidade e nós ficamos muito felizes porque há 15 anos atrás, então, praticamente só a Kátia
fazia toda a Kátia questão Kern, da epidemia, né? enfermeira. Então, começou, isso foi uma proporção tão grande que começamos a, não, a gente precisa mais profissionais, porque está aumentando as demandas, né? Então, a Nicole cuida das imunizações, a Kátia da epidemia, a enfermeira Patrícia cuida da saúde do trabalhador, que é uma vigilância bem desconhecida, assim. Esse trabalho da Kátia, por exemplo, a parte epidemiológica, explica para quem não sabe como é que funciona e o que é. Então, dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tem vários sistemas de informação. Os nascidos vivos têm que se informar, né, para o Ministério da Saúde, os óbitos, tem toda uma questão assim dos índices de mortalidade infantil até o primeiro ano de vida, materno-infantil, né, a questão da gestante que vem a óbito. Tem todas umas categorias de doenças e de mortalidade e morbidade que passam pela Kátia, né? Então, ela alimenta os sistemas, gera dados, e esses dados da epidemiologia são de suma importância para os gestores públicos. Recentemente, para dar um exemplo prático, teve um caso na Escola Zenório Corrêa, né, que se suspeitou, que se falou em rubéola no início, né? Uhum. E aí é ela que comanda essa investigação, né? Ela que comanda, coletas. faz busca ativa, faz reuniões assim com escolas ou entidades onde está acontecendo os problemas. A gente teve caso de leptospirose também, tem que ter essa interface assim com familiares, com instituições. Caminha para o laboratório em Porto Alegre. Tem toda uma avaliação e veio os resultados, né? Só que a epidemia tem essa questão, assim, muitas vezes para nós, assim, um caso de meningite está dentro da normalidade, mas ninguém, a comunidade, ninguém quer ter um parente, um filho com essa doença, né? Então, muitas vezes a gente tenta acalmar o pessoal, não, ainda está sob controle, não é um surto, não é uma epidemia, né? Tem toda essa questão. Mas falando antes que você perguntava, os dados epidemiológicos são fundamentais para qualquer gestor público acertar na questão dos gastos em saúde. Porque esses dados gerados pela epidemiologia vão apontar no que as pessoas estão mais adoecendo na nossa cidade, do que as pessoas estão morrendo na nossa cidade. E o gestor público, mediante essas informações, vai poder tomar atitudes e ações para melhor gastar o dinheiro público. Por exemplo, se alguém, ou uma indicação, muitas vezes assim, do legislativo, ou né, uma pessoa, o próprio Conselho de Saúde quer que se implemente uma situação de saúde que não tenha fundamento epidemiológico, muitas vezes tu vai fazer um gasto sem necessidade. É importante a participação de todos os órgãos na saúde pública, mas os dados epidemiológicos vão nortear as ações em saúde. Todo gestor público que se basear nos índices de mortalidade, morbidade, correm assim, um bom risco de acertar melhor no uso do dinheiro público para a saúde. Né? Não adianta a gente tentar combater uma doença que não acontece no nosso território. Né? Então, é muito importante conhecer esses dados para investir melhor os recursos tão escassos, né, que estão para a saúde como um todo. Né? E aí tu falavas antes também, quando eu te interrompi aqui para entender outro assunto, que era da questão do trabalho feito com relação à saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador. Isso também é uma vigilância muito nova, né, inserida nessa vigilância em saúde e causa muita estranheza até para as pessoas da própria saúde pública. Na vigilância também a gente volta e meia retoma esse assunto para que entre nós fique bem fortalecida a questão da saúde do trabalhador. Também se trabalha com sistemas de informação que vão estar apontando do que aqui no nosso território Montenegro as pessoas estão adoecendo com relação à ocupação. Bom, tem toda uma questão de quem fiscaliza, né, o trabalho ser feito pela Justiça do Trabalho, né, tem toda uma legislação, mas os dados da saúde vão apontar alguns caminhos também no mesmo sentido dos dados da epidemia. Bom, lá em Montenegro, os operários da construção civil estão sendo os mais, né, acometidos de problemas ocupacionais. E esses dados vão gerar, então, ações preventivas, né? Os gestores públicos, em esfera federal, onde vão parar os dados, estadual e municipal, poderão trabalhar com esses dados para evitar mais adoecimentos, mais perdas, né, do trabalhador. Então, é uma vigilância muito importante, mas é vigilância, né? Então, não é a vigilância sanitária, ela não vai multar ninguém. Muitas vezes a vigilância sanitária que vai lá no estabelecimento e vai enquadrar, não, isso aqui está
está em desacordo com a legislação, inclusive porque está acometendo o trabalhador de adoecimentos fruto de uma estrutura que não está dentro da legislação, né? Então, elas se casam e se complementam. A própria vigilância sanitária, tu vai num estabelecimento onde tem uma caixa d'água, tu não tem como escapar da questão ambiental. Tu vai olhar uma caixa d'água do restaurante que vai estar aberta, não tem como não puxar para a vigilância ambiental. Olha, isso aqui, né, tu pode estar criando um foco de mosquito. Então, esse é o grande X da questão. Nós nos aproximarmos, nos fortalecermos às vigilâncias, para que a gente não tenha um olhar tão isolado e tão focado só naquela vigilância. Isso a gente está aos poucos implementando aqui em Montenegro, pela nossa proximidade e por essa equipe assim dedicada a cada uma das vigilâncias em específicos, mas com fortalecimento de ter encontros da equipe, né, pelo menos uma vez por semana para debater algum assunto. Isso é muito importante. Um dos assuntos que mais tem exigido da vigilância sanitária nos últimos anos, tem despertado muita atenção das pessoas em todo o país, e aqui também, sobretudo, com foco na educação e tentar evitar, e mesmo assim tivemos registros com relação ao mosquito transmissor da dengue, né? Como é que está a situação hoje da dengue em Montenegro? Tivemos casos recentes, Sim. Sobretudo no bairro São Paulo. Bom, então a comunidade está sendo assim bastante e amplamente informada, né, pelos meios de comunicação escrito, rádio, televisão. Tem sido nossos grandes parceiros. A mídia, seguramente, hoje é de uma parceria incrível, assim, porque algumas pessoas até nos abordam na rua, de novo, vocês falando nos focos de Aedes, mas veja bem, de 2002 a 2012, quando foi o primeiro foco do bairro Santo Antônio, nós fizemos muita campanha, tu sabe muito bem disso, Leandro acompanhou, verdade. Eu e a Beatriz Garcia, muitas campanhas para dizer não vamos deixar o Aedes aegypti, que é um mosquito preocupante, porque causa dengue, febre de chikungunya e o Zika vírus, né? Chegar aqui em Montenegro. Naquela época era só dengue. Aquela época era só dengue, né? E se fez muita campanha. E as pessoas, não, lá vem elas de novo com isso. Agora não é diferente. Nós estamos desde 2012 com a presença de focos aumentando consideravelmente e as pessoas ainda acham assim que precisa, acho que acontecer uma doença, um familiar adoecer, um amigo adoecer, para as pessoas se convencerem que aquele potinho que deixa lá no jardim, aquela piscina não tratada, aquela calha que não é limpa, aquele receptor de água da chuva, fica parado dias lá, não vai dar nada. Vai dar sim. Ano passado nós tivemos 8 focos de Aedes aegypti no município, divididos entre os bairros. Quantos casos, perdão? Ano passado, 8 focos. 8 focos. Foram 4 no bairro Centro, 1 no bairro Senai e 3 no bairro São Paulo. Quando a gente fala foco, a gente está falando o quê? A gente está falando do achado de 2 ou mais larvas no mesmo recipiente, pneu, enfim, positivas para o mosquito Aedes aegypti. Então tem mosquito ali? Tem mosquito ali. Né? O que não significa que necessariamente teremos casos de dengue. Porque isso é importante deixar claro. O que significa que a presença do vetor potencializa e nos deixa muito suscetível às doenças. Por quê, pessoal? No Rio Grande do Sul, a gente teve o primeiro caso autóctone de Zika vírus, daqui, né, na região... O que é este caso? De Zika vírus, daqui, não foi importado, ninguém doente que veio, né? Nós tivemos esse ano já alguns casos registrados de muito menor que ano passado de febre chikungunya no estado do Rio Grande do Sul e também de dengue. Significa que tem o vírus circulando, apesar de que todos esses casos que eu falei de febre chikungunya e de dengue foram importados. São pessoas principalmente oriundas que foram passear ou vieram do Ceará, Cuiabá, Fortaleza, Belém do Pará, Rio de Janeiro, ou seja, o que facilita muito a questão da gente poder ter os adoecimentos, porque isso é uma coisa muito fácil de acontecer, as pessoas viajarem, né? E podem contrair a doença lá nos locais onde é endêmico, onde está acontecendo as epidemias, trazer para cá, né? O mosquito vai picar o doente e vai iniciar o ciclo da doença. Isso é importante, só para deixar sempre claro. Como tu disse, às vezes a gente acaba se tornando repetitivo, mas sempre atinge outras pessoas que não sabem isso. Sim. Então, mesmo que a pessoa retorne de lá com a doença, ainda assim, para que outras pessoas sejam contaminadas, é preciso ter o vetor. Portanto, se a gente cuidar e não tiver mosquito, não vai ser transmitido. Então, tem toda uma biologia, né? A mosquita, ela precisa de sangue, ela que vai picar e vai
vai fazer... A mosquita. A mosquita, né? A mosquita. Ela também vai postar os ovos, e esses ovos, pessoal, eles podem durar até 1 ano e meio sem a presença de água, sem eclodir. Olha só, Na é bastante primeira tempo. chuva, na primeira chuva que os ovos pegarem, vai iniciar o processo. Então, é um combate muito difícil, pessoal. Permanente. Permanente, né? Nós estamos, então, com campanhas intensivas em escolas, em instituições. Essa semana mesmo a gente abriu a CIPAT do Hospital Montenegro, da Semana de Prevenção, fazendo uma palestra para os profissionais de saúde sobre essa questão, que, aliás, pessoal, é uma questão ambiental, mas se a gente tiver epidemia, vai lotar as unidades de saúde, nós não estamos estruturados de saúde para pública. isso, né? Então, a gente tem que evitar, né? A gente não quer isso. E, para isso, este ano, temos uma preocupação enorme com o bairro São Paulo. No bairro São Paulo, só de janeiro até o mês de julho, tivemos 5 focos para o Aedes aegypti no bairro São Paulo. Então, é um bairro que considera-se totalmente infestado já. Tivemos um foco no bairro Municipal e um foco no bairro de Maúva. Ou seja, o vetor está seguindo assim, uma certa orientação geográfica. Né? Além dos focos, casos mesmo de registro de doença, tem esse número? No momento, eu não tenho nenhum caso sendo investigado. No início do ano, eu tive, entre dengue, zika e chikungunya, a gente teve já uns 7 casos suspeitos, só apenas, né? Mas não se confirmaram. E no momento eu não tenho nenhum. Não há registro de óbito em Montenegro? Não, nesse ano não. Priscila Matias. Ela estava esperando ali o momento de falar. A gente não fica quieto aqui, né, Silvana? Não, a gente gosta de juntar eu e tu, faz, Priscila. Falando sobre a questão da prevenção do mosquito que transmite a dengue, a Ana do bairro de Mandurim que tem uma pergunta, mas eu gostaria de aproveitar que tu falaste sobre essa questão do tempo que dura o ovo do mosquito. Esse ovo colocado pela mosquita, ele resiste ao frio? Então, os ovos, as larvas e o estado, são 4 estágios principais, né? O ovo, a larva, a pupa e o mosquito alado. Se o mosquito está assim, eclodindo, né? Já saindo da pupa, e vier uma geada, esse mosquito pode ser que ele morra. Tá? Então, só nessa fase, já praticamente eclodindo, é que uma geada pode matar. As outras fases, não. Então, aquele mito popular de que no inverno a gente não corre o risco de ter focos de dengue, não é verdade. Não é verdade. Esse ano estamos com maior preocupação, porque que inverno é esse, né, pessoal? 27 graus, 25 graus. A sorte é que não está chovendo muito, mas o calor é propício para aumentar os focos, né? Falando sobre esse trabalho tão importante que vocês realizam de controle, a Ana do bairro de Amanuense pergunta quais são os cuidados que as pessoas devem ter ao receber a equipe de saúde quanto à identificação dessas pessoas. Isso é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de deixar a equipe entrar por temer violência, enfim. Quais são os cuidados que a população deve ter para receber a equipe que faz um trabalho tão importante de controle do mosquito? E afinal de contas, hoje é tanta desconfiança das pessoas, né, com relação à segurança, que a gente entende também isso, né? É compreensível, com certeza, pessoal, porque assim, existe toda uma onda de violência. Mas quais os maiores cuidados, então, Ana? Eu até vim com o meu crachá para já fazer essa abordagem. Isso. Então, os colegas todos portam um crachá com o logo da prefeitura, com a foto, com o nome. Mas, mesmo assim, quem tiver alguma dúvida, por favor, anote o telefone 3632-1113 e podem nos acessar e perguntar se os colegas estão no bairro. Porque hoje o trabalho dos agentes de endemia, além de visitar casa a casa, eles visitam pontos estratégicos, né, e fazem uma amostragem em todos os bairros, né. Então é importante, sim, podem ligar, e estamos providenciando uniformes novos para os colegas, que os uniformes vão se desgastando. Atualmente eles não estão portando um colete, mas em breve vamos adquirir os coletes com a identificação vigilância em saúde, né. Mas de qualquer forma o crachá é indispensável. E, em caso de dúvida, Ana ou comunidade, ligar para o 3632-1113 que a gente vai estar esclarecendo, né? Nunca é demais lembrar, de forma sucinta, dicas básicas para as pessoas terem nas suas casas e evitarem a proliferação do mosquito. Então, o mosquito Aedes aegypti, ele tem uma preferência por depósitos artificiais. O que são esses depósitos artificiais?
fruto do nosso consumismo, né? Uhum. Resto de potinho, próprio quem tem animais, potinho do cachorro, do gatinho. Esse potinho, pessoal, a gente tem que, uma vez por semana, lavar, tirar aquele limo. Aquele liminho que fica lá no potinho do bichinho de estimação é preferido para depositar os ovos, porque ele adere, né? Um pneu, assim, no pátio, tem que ter muito cuidado. Uma calha, tem que limpar as calhas para não acumular água. A caixa d'água tem que estar bem tampada. A gente até está orientando no bairro São Paulo, nos bairros que tem focos, além de tampar bem, colocar um olerite, aquela telinha, né, para poder também evitar também que o mosquito entre por qualquer buraquinho. Enfim, qualquer depósito, pessoal. Quem acumula água da chuva, né, quer fazer a questão da sustentabilidade, que é tão importante, não pode acumular água da chuva por mais de 5 dias. Tem que usar, botar na calçada, botar na folhagem, lavar o pote, igual o potinho do bichinho doméstico, né? Ralos de banheiro, também já pegamos larva. As bromélias tão polêmicas. Gente, as bromélias não são depósitos artificiais. Porém, o mosquito, Leandro, ele é oportunista. Se ele tiver num raio de alguns metros, não tiver nenhum depósito artificial e tiver uma bromélia acumulando água, nós já coletamos por 2 vezes, pessoal, a larva positiva para Aedes aegypti em bromélias, aqui em Montenegro. E eu já ouvi que mosquito gosta de água limpa e que gosta de água suja. Afinal, onde é que o mosquito se prolifera mais? Leandra, há 15 anos atrás a gente falava muito em água limpa, né? Muito água limpa, água limpa. Ele já está mutando, ele se pega a larva em água já suja, né? Com resíduos de folha, Então, qualquer água parada limpa ou suja... Assim, alguns resíduos químicos, daí eles não resistem, mas assim, resíduo orgânico, o mosquitinho já tá dando em água mais suja então, também. piscina, né? Por exemplo, tem que manter limpa, Piscina, ou no inverno tapada. Ou mexer, né, oxigenar a água. Pessoal, outra dica, assim, a gente tem pego muita larva nos cemitérios, né? A gente faz visitação nos cemitérios também, periodicamente, não só no finados, para já eliminar as larvas. Vasos parados. Então assim, ó, até em cima com areinha, e sempre tem que ter um furo no vaso, para que quando a chuva vier, essa água seja drenada, é importante, tá? Tem que ter um furo, né? Não pode botar pratinho embaixo, sem pratinho embaixo. São dicas básicas que as pessoas podem cuidar. Por fim, já que nós estamos terminando o programa, Silvana, viu como os assuntos são surgindo, é verdade. Né? Com relação, nós tivemos agora recentemente a Operação Carne Fraca, deu toda uma repercussão no país. A gente sabe que a vigilância faz um trabalho muito sério nesse sentido, mas sobretudo com relação aos produtos de origem animal, né? Como é o caso da carne. Sim. Como é que vocês têm atuado nesse sentido? Bom, a gente está participando de uma fiscalização chamada Fiscalização Integrada. Já faz um ano, quase 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, que se faz mensalmente operações junto com o Ministério Público, Polícia Civil, Brigada Militar, é integrada nesse sentido, né? E às vezes outros órgãos da própria prefeitura. E já a gente tem um trabalho bem bom, assim, de 1 ano e pouco, sabe? Não é uma operação assim, aconteceu e deu, né? A gente está persistindo. A gente já recolheu 2,5, quase 3 mil toneladas de alimentos, sendo que carne, pelo menos 1.000 toneladas suspeitas de não ter origem, né? Então, tem os abjeatos aí na região. Tem os abjeatos, né? Tem também a questão de alimentos vencidos ou mal acondicionados. A gente está fazendo um trabalho nesse sentido, né? Então, também aceitamos denúncia, né? A gente não tem recebido muita denúncia. Até restaurante fechado aqui, né? Restaurante fechado. Legal de carne. Então, a gente derivou um pouco. No início, assim, era só açougues, né? Hoje, a operação em si, né? Capitaneado pelos esses órgãos, a gente já está derivando para restaurantes também, né? Enfim, quem utiliza os produtos de carne, de origem animal, já está na mira dessa operação também. Então, muito cuidado, queijo sem procedência, ovos, leite, carne, está na nossa mira.
Silvana, muitíssimo obrigado. Nós teríamos mais várias pautas, mas em outros momentos a gente continua, tá bom? Muito obrigado e parabéns para a tua equipe, que é maravilhosa. Olha, Leandro e equipe e comunidade, nós agradecemos essa oportunidade e ficamos à disposição pelo 36321113, sempre lembrando que a vigilância é prevenção. E a prevenção, pessoal, sempre é o melhor remédio. E se cada um fizer um pouquinho da sua parte, as coisas vão dar certo. Vamos ter mais saúde e menos doença. Priscila Matias, muito boa noite, obrigado. Boa noite, Leandro, boa noite, Silvana, e boa noite a todos que nos acompanharam de casa. Nós voltamos na semana que vem, terça-feira, 8 horas, com mais um Cultura Debate. Até lá!